O que é oração e por que ela é essencial na vida cristã? No estudo de hoje, nós vamos mergulhar nas Escrituras para entender por que é importante orar e como isso faz a diferença no nosso relacionamento com Deus. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que privilégio ter a sua companhia, começando mais uma semana, nossa nova temporada de estudos aqui no programa Escola Bíblica, estudando o nosso estudo bíblico de áudio. Primeiro estudo bíblico em áudio, feito através do WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Uma parceria da Rádio Novo Tempo com a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. E olha, ela vai mandando aqui para você, eu tenho comentado, né? Mas ela vai, quando você não dá a resposta correta e tal, né? Ela vai falando com você. Eu posso colocar aqui um pouquinho, meu diretor? Eu vou aproximar do microfone aqui, estou com o celular aqui, olha só. Não consegui entender sua resposta. Olha aí. Por favor, responda apenas com uma das seguintes opções. Letra A, letra B ou letra C. Olha só. Se você já está enviando o áudio corretamente. Olha só, viu só? Então, porque depois que você faz o estudo, ela vai fazer as perguntas, né? Deixa eu voltar um áudio aqui. Só para você ter uma ideia do estudo. Primeira pergunta. Aqui ela está fazendo as perguntas já, tá? Olha só. Podemos viver na presença de Deus. Olha aí. Letra A. Guardando a palavra de Deus em... Aí ela vai fazer as perguntas e você vai dar a resposta. Esse é o nosso estudo bíblico em áudio que você pode fazer com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, pelo WhatsApp. É o estudo O Deus que Fala. Está aqui, tá? Para você dar uma olhadinha. O Deus que Fala, é só escrever, o diretor está me lembrando aqui, que é só você escrever para o WhatsApp da Esperança ou mandar áudio, verdade. Escreve ou manda áudio para o 12982000062. Eu vou para cá, para essa câmera aqui, para aparecer o número aqui para você, vai ficar melhor. É o 12982000062. Então você pode mandar um áudio já dizendo Deus que Fala, tá? Ou você pode escrever. Aí você vai começar a receber o estudo bíblico em áudio e ela vai interagindo com você, vai orientando. E é lógico, você sabe, né? O pastor Nemuel Estina vai falar, vai ter a encenação da descrição histórica ali, da história bíblica, e depois o pastor Nemuel Estina, ele faz a narração, faz a explicação, uma maneira fácil de você aprender mais da palavra de Deus. Vamos estudar? Vamos conversar um pouquinho mais. Eu espero que seu final de semana tenha sido agradável, que você tenha tido bons momentos aí em nível familiar. Eu não sei se você foi à igreja nesse final de semana. Eu sempre convido, né? Você é convidado aí para estar na igreja adventista. As igrejas adventistas nós nos reunimos no sábado pela manhã, no domingo à noite e na quarta-feira à noite. Sábado pela manhã é um horário mais ou menos geral, 9 horas da manhã, a primeira parte de estudos da escola sabatina, que a gente chama, que é como a escola bíblica dominical, e a segunda parte é a parte de estudos da Bíblia. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br e você será bem-vindo, tá bom? Vamos orar e vamos estudar a Bíblia. Essa semana vamos falar de um tema que particularmente eu gosto, para mim tem sido extremamente desafiador, né? Você vai ver, porque às vezes a gente resume a oração a pedir ou agradecer, e a oração é muito mais do que isso. É um processo de transformação
que vai acontecendo quando nós vamos conversando com o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Eu fico imaginando, Senhor, a realidade, as situações, as circunstâncias que os nossos telespectadores estão agora, nos mais diversos lugares desse país. E eu clamo em nome de Jesus Cristo que eles se sentam assistidos, cuidados, amados por Ti. Talvez alguém, Senhor, esteja se sentindo sozinho, triste, desamparado, que ele volte o olhar para Ti, que ele descubra que o Senhor tem a promessa de que um dia o Senhor voltará a essa terra quando Jesus Cristo vier e tudo será transformado. Que essa mensagem traga consolo e esperança. Nós vamos agora abrir Tua Palavra, a gente te pede compreensão e entendimento através do Espírito Santo. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quando a gente fala de oração, e a gente vai conversar um pouquinho essa semana sobre alguns princípios importantes sobre a oração, mas quando a gente fala sobre a oração, como é que você descreveria? Sabe que esses dias, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de dividir os cultos durante das quartas-feiras numa igreja a igreja que a gente frequenta aqui em Jacareí. E aí eu preguei uma quarta, ela pregou na outra quarta, e foi bem interessante. E foi sobre a oração. E a gente tem conversado muito sobre esse tema em casa, e ela propôs, não sei se eu já contei isso aqui, mas ela propôs uma atividade ali em determinado momento, numa desses dias, que era orar durante 3 minutos sem pedir e nem agradecer. Você vai conversar. Você vai conversar com Deus. Eu vou dizer para você, é extremamente desafiador para a gente, porque parece que a gente tem um formato. Isso não significa que a gente não deve pedir, não deve agradecer, não é isso. Mas a oração é muito mais do que isso. Sabe que você desenvolver um processo de comunicação que vai além deste pedir ou agradecer, porque as orações que a gente vai aprendendo ao longo da vida, elas estão formatadas dentro disso. E aí eu percebi que eu devo criar um próprio roteirinho mental, sabe? Para que me ajude nesse processo até fluir naturalmente uma conversa sem pedir e sem agradecer. Sabe, um roteiro dizendo assim, Senhor, estou feliz de estar aqui nesse momento. Estou feliz em poder conversar com o Senhor. O meu dia foi assim, assim, assim. Né? E eu me sinto pequeno diante dos desafios que eu tenho, mas eu me sinto muito mais confortado e grande quando eu estou na presença do Senhor, porque o Senhor me faz grande. Sabe, criar um processo mental para não se resumir, porque eu estava conversando contigo aqui, né, falando essa oração, que é uma conversa que eu quero ter com Deus, né, que tenho com Deus, mas no meu cérebro já vem ou pedir ou agradecer. E eu quero que esses próximos dias sejam dias de reflexão para a gente, tá? Porque orar é falar com Deus. Orar é abrir o coração. E aqui está, abrir o coração é adorá-lo, é pedir ajuda, é confessar pecados, é agradecer. Então você percebe que é muito mais amplo do que eu resumir em pedir e agradecer. É abrir o coração, e eu vou contar como eu estou me sentindo. É reconhecer, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. A gente vai estudar essa semana, quando a gente vai para os Salmos, por exemplo, o reconhecimento, o poder de Deus que se manifesta na natureza, o poder de Deus que se manifesta diante dos desafios com os inimigos. Então, é confessar pecados. Senhor, eu errei. Senhor, por favor, me ajuda. Então, vai muito mais do que pedir ou agradecer. Assim como um relacionamento humano saudável depende da comunicação, a nossa comunhão com Deus se fortalece quando nós oramos com frequência, quando isso é um constante na nossa vida. Porque o orar
gera uma transformação na gente. E você sabe que hoje existem estudos na neurociência mostrando os efeitos da oração no bem-estar físico e emocional das pessoas. Porque há uma ação sobrenatural, queria dizer para você. Há uma ação sobrenatural, isso eu posso dizer de forma espiritual, mas hoje a ciência tem mostrado isso. E aí isso gera uma transformação em você. Quer ver quando você está sendo motivado a falar mal de alguém, por exemplo, que você tem desavença com alguém, e aí você inverte o processo dizendo assim, vou orar por essa pessoa. Há uma transformação interna em você, e você começa a ter um outro olhar, porque na oração existe um poder sobrenatural que atua na mente da gente. A gente começa a ter o olhar que Deus quer que a gente tenha. A oração pode ser feita em voz alta, pode ser feita em silêncio, pode ser feita sozinha, pode ser feita em grupo, pode ser uma oração pública. Não se trata de fórmulas ou repetições, a gente vai ver isso. E até repetições que são vazias, mas falar de forma aberta e sincera com o Criador. Mesmo que a gente tenha um formato já, sabe? Que a gente aprendeu, é daquele jeito, mas isso tem que brotar naturalmente. E você pode fazer isso de forma silenciosa. Você pode fazer isso quando você está dirigindo, você pode conversar com Deus. Agora, lógico, né, você pode ir na sua casa, fechar a porta do seu quarto e orar ali sozinho. O que o Senhor não quer, e a gente vai ver isso, são manifestações públicas de oração para que eu seja percebido ou para dar evidência de que eu sou uma pessoa devota. Não. Agora, é lógico, e comunidades religiosas, igrejas podem se reunir para orar, para buscar a intercessão por alguém, por uma situação. Podemos fazer isso publicamente? Podemos, mas isso nunca deve ser uma busca de atenção porque eu sou melhor do que o outro. A gente vai entender isso. Quanto mais nós oramos, mais, aqui está o grande detalhe, nós nos alinhamos à vontade de Deus e experimentamos a sua presença na nossa vida. Por quê? Porque eu vou criando proximidade. E como há uma ação sobrenatural em mim, o Espírito de Deus vai me conduzindo e o Senhor vai falando. Por isso que o conselho bíblico é orar sem cessar, em todo momento, em toda hora, porque eu vou me alinhando àquilo que Deus deseja. E aí até eu vou pensar assim, será que eu peço isso para Deus? Não, isso é irrelevante, porque Deus começa a guiar o meu pensamento e eu começo a ter o pensamento que o Senhor quer que eu tenha. Eu começo a ter a mente de Cristo e eu começo a fazer reflexões de como eu vou agir na minha vida, porque eu estou buscando Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, a situação é essa. Senhor, vou conversar com essa pessoa agora. Eu quero ter lucidez para poder falar. E eu vou fazer isso, lógico, numa busca pela palavra, porque o Senhor vai me mostrar. E aí, quando eu leio a palavra e coloco isso diante do Senhor, o Senhor vai agindo dentro de mim de forma interior. Eu vou tendo uma busca pela vontade de Deus. A gente vai fazer uma análise de uma história aqui relatada em Gênesis capítulo 18, versos 20 até o verso 33. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que esse é uma conversa que o Senhor tem, né, Abraão tem com o Senhor, num processo de intercessão. Lembrando que o contexto, Abraão recebe aqui seres celestiais, um desses era o Senhor Jesus, há uma proximidade e era a promessa que ele seria pai de uma grande nação, mas há uma situação a partir do verso 20 que descreve o propósito divino de destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse:
O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. O Senhor vai anunciar essa destruição. Eu descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Não é que havia dúvidas da parte do Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas. Mas aqui a descrição do texto é para mostrar como Deus é justo, como Ele é transparente, como ele apresenta as coisas como elas são. No juízo divino não existe nada encoberto. O Senhor há de trazer a juízo todas as coisas, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, tudo isso está registrado. Mas aqui o Senhor está mostrando que Ele é transparente nesse ato de justiça, que Ele é amor e Ele é justo. Isso não há no caráter divino nenhum tipo de contestação. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Aqueles mensageiros o Senhor estava dizendo assim: eu vou comprovar, não porque eu não saiba das coisas, mas para você entender, Abraão, que eu sou um Deus justo. E aí Abraão começa, e aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Olha que interessante a descrição, a narrativa bíblica. Será que o Senhor não sabe de tudo? E como é que Abraão conversa? Você poderia dizer para mim aqui, ousadamente. Está sendo ousado. Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E o Senhor já disse: não, eu vou comprovar, porque subiu a um clamor, a perversão da cidade. Olha essa proximidade de Abraão. Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram. E Abraão começa a interceder, né? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Eu acho esse diálogo extremamente desafiador, assim, de compreensão e de sinceridade. E do outro lado, eu sempre quando leio essa história, eu fico pensando como é que Deus olhou para cada fala, né? Para cada fala dessa de Abraão. E eu queria dizer para você, querido, que quando nós conversamos com Deus, Deus olha para a gente unicamente. Deus não compara a minha fala, se ela está sendo comparada a outro indivíduo imatura, ou por que você está pedindo isso? Não. Deus olha e diz assim: eu vou te ouvir. Ainda que tem horas que a gente fala uns negócios assim que, né, ou a gente, sabe, coloca Deus assim num contexto que não tem nada, né, que eu fico imaginando, Deus pode olhar e dizer assim, né, mas o que você está dizendo que eu estou fazendo não é sobre isso. Mas Deus considera, sabe, porque Deus nos olha como filhos. Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, eu pouparei a cidade por amor a eles. E Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Realmente, eu que sou pó e cinza. Mas olha só, Senhor, eu estou me atrevendo a falar, mas eu reconheço minha limitação. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30. O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Só que não para. Como uma criança insistente com seu pai, e o pai pacientemente, com olhar afetuoso, Abraão continua: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10?
O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Você percebe fundamentos claros aqui desse processo chamado conversa com Deus? Reconhecimento, entrega, ousadia. Estou falando da parte de Abraão, né? Eu reconheço minha limitação, eu sou ousado e eu sou insistente, eu vou falando, né? Eu vou falando. E olha que interessante, por outro lado a gente tem a reação de Deus, com um princípio de estou atento ao seu clamor, estou atento ao que você está falando. Eu queria dizer para você que Deus está atento à sua fala. Deus fala, como a gente está estudando nessa temporada, Deus fala, né? Mas Deus ouve. Por isso não esqueça, né? O nosso estudo agora é para a gente ouvir, né? Ouvir assim como Deus está ouvindo as nossas falas. Não esqueça de pedir o seu estudo. É só você mandar um áudio para Esperança, para a nossa instrutora bíblica virtual, 12982000062, tá? Você pode mandar um áudio. A Esperança vai estar atenta à sua fala. Assim como Deus estava atento à fala de Abraão, Deus está atento à nossa fala todos os dias. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Eu queria dizer para você, querido, que Deus nos convida a entregar a Ele as nossas preocupações, as nossas necessidades por meio da oração. Não importa qual seja o meu contexto, qual seja a minha situação, o olhar de Deus é o olhar de um Pai amoroso que quer ouvir a mim e a você e quer criar essa proximidade. E lembra, quanto mais isso acontecer, mais eu vou entender a vontade de Deus e mais vai haver purificação do meu interior, dos meus pensamentos. Se eu estou falando para você nesse momento que tem ódio, tem raiva de alguém, de algum contexto, que está revoltado, que está sem esperança, que olha para o mundo, né, dentro da situação que a gente está vivendo e fica assim, cheio de incertezas, ore, porque quanto mais você orar, mais você conversar, mais você colocar tudo isso diante do Senhor, o Senhor te dará iluminação, lucidez. Mas às vezes a gente não quer compartilhar, a gente acha que a gente já sabe tudo, e aí a gente fica tendo equívocos, tomando atitudes totalmente erradas, como cristãos. É porque a gente não conversa. Senhor, me ajuda a entender as coisas. Senhor, por favor, me ouve. Olha o que está acontecendo. Mas a gente não conversa. Ou a gente tem uma conversa formal. O texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6. E esse verso é interessante, esse trecho, né, essa perícope aqui é bem interessante. Filipenses capítulo 4, verso 6, eu já tenho falado dele algumas vezes aqui no programa. O verso 6 vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Não fiquem preocupados com o que virá, mas compartilhe tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Entende o que Deus propõe para a gente aqui através da oração? Agora a pergunta é: Deus sabe tudo sobre você? A resposta é: Ele sabe. Ele já sabe tudo que você precisa. Mas por que eu vou falar? Porque quando eu falo, eu começo a ter clareza se realmente eu preciso disso, se realmente o que eu estou compartilhando é essencial, se isso é importante. Então, em realidade, não é porque Deus precisa saber, é que eu preciso ter noção da minha vida. E a fala é essencial para isso.
sabendo que Ele vai me ouvir. Quando eu falo as coisas, eu vou ressignificando isso, entende? Quando eu vou compartilhando, isso vai trabalhando dentro de mim, eu vou tendo... Mas olha o que eu estou pedindo, olha o que eu estou colocando. E o Senhor vai trabalhando na minha mente, eu começo a ter um olhar para aquilo que eu falei. E amanhã eu faço de novo, e amanhã de novo, e de novo, e de novo. Então, em realidade, essa repetição, essa busca que Abraão teve e falou, se tiver 50, e 45, e 30, e 20, e 10, porque ele sabia, lá estava Ló, seu sobrinho com a sua família. E esta fala é uma busca, um medo interior, sabe, uma angústia. Deus, seja justo com essa família. E por que isso? Porque ele também sabia das limitações que o seu sobrinho tinha e do contexto que ele vivia. E se você já leu a história, esse contexto era desafiador. A oração não deve ser apenas um recurso em tempos de dificuldade, mas uma prática constante que nos aproxima de Deus, transforma o nosso coração e fortalece nossa vida. Não é só quando as coisas estão ruins. A oração é uma busca constante. A oração nos lembra que nós não estamos sozinhos e que podemos confiar plenamente na soberania, no amor e no cuidado de Deus. Quero te dizer, nós não estamos sozinhos. E Deus quer ouvir a gente. Pastor, Ele sabe de tudo, sabe. Mas Ele quer te ouvir. Porque quando você se render, quando você se submeter, você está dizendo, Senhor, trabalha na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Deus não invade a nossa vida. Deus proporciona caminhos para nos salvar, mas Ele não invade a nossa liberdade de escolher. Por isso a oração é um exercício da liberdade. Quando você ora, você está livre em Deus. E aí a mudança. Eu quero orar. Eu vou pedir na oração. Eu vou pedir. Essa oração é um pedido. Mas eu gostaria que você, ao longo dessa semana, fizesse um exercício de orar, em alguns momentos, só abrindo o coração. Senhor, eu estou muito feliz por poder conversar sobre esse assunto essa semana com os telespectadores. O Senhor sabe quanto esse tema é intrigante para mim, poder conversar e saber que o Senhor está me ouvindo agora, que o Senhor está ouvindo a cada um de nós. Eu reconheço o Senhor como Deus, aquele que cuida, que ama e que salva. Por isso eu peço agora, ajude-nos a termos uma vida de oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi uma alegria. Eu tenho a certeza que essa será uma semana muito especial de estudos. Por isso, quero te convidar. Amanhã, às 19h30, a gente se encontra aqui, mais uma vez, no Canal da Esperança, no programa Escola Bíblica. Um abraço.